Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise da nossa série. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais surreais e brutais da história moderna, a Batalha de Stalingrado, um verdadeiro inferno na Terra. Vamos descer a fundo no maior e mais devastador cenário de destruição urbana já criado pela humanidade. E já adianto, não foi apenas uma batalha comum, não. Foi um evento onde os limites biológicos e psicológicos foram testados em uma escala sinceramente assustadora. Imaginem só a cena: prédios inteiros reduzidos a pó, corpos congelados pelo caminho e aquele som ensurdecedor de explosões que literalmente não parava nunca. Tentar sobreviver durante meses nesse cenário significava que o frio de rachar, a fome extrema e a presença constante da morte viraram apenas a rotina diária para milhões de soldados e civis. A escala dessa destruição é algo que a mente humana quase não consegue processar. E é justamente isso que nos leva a uma frase extremamente poderosa: a guerra deixou de ser humana. É fundamental a gente entender que o que aconteceu ali transcendeu qualquer estratégia militar tradicional. A coisa toda escalou super rápido para um pesadelo biológico sem precedentes. Não era mais sobre quem tinha a melhor tática para tomar um território. Era puramente sobre sobreviver num ambiente que parecia querer eliminar qualquer forma de vida. Então, vamos entender como esse pesadelo começou. Parte 1. O alvo estratégico. A ofensiva de Hitler lá em 1942. A ironia de toda essa situação é no mínimo fascinante. De um lado, a expectativa original, uma vitória super rápida e esmagadora dos alemães sobre um alvo gigantesco na indústria que ainda por cima carregava o nome do líder soviético, Joseph Stalin. Seria o golpe moral perfeito, certo? Só que a realidade foi outra. A Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, bombardeou a cidade sem parar. E sem querer, o que eles fizeram? Ao transformar os prédios em montanhas de escombros, eles inadvertidamente criaram um esconderijo defensivo perfeito, um verdadeiro labirinto mortal para as tropas soviéticas. A tentativa de destruir a cidade foi exatamente o que deu a vantagem aos defensores. O que nos leva à nossa segunda fase. Parte 2, o labirinto de escombros, ou como uma cidade inteira virou uma enorme armadilha. Esqueçam aqueles campos de batalha abertos e vastos. Aqui, no meio da poeira constante e da escuridão, a luta acontecia dentro de fábricas em ruínas, corredores apertados, porões e até em vãos de escadas. A gente está falando de inimigos separados por uma parede ou às vezes por um andar de diferença no mesmo prédio despedaçado. Nesse ambiente claustrofóbico, a expectativa de vida de um soldado recém-chegado, despencava para apenas algumas horas. Era um verdadeiro moedor de carne. E um ambiente desses exige adaptação total. Chegamos à parte 3, táticas de guerra urbana, o terror absoluto do combate corpo a corpo. Nesse caos cheio de fumaça e detritos, o combatente individual virou a peça mais importante do tabuleiro. Principalmente os franco-atiradores, como o famosíssimo Vassili Zaitsev. Aquele manual clássico de guerra foi jogado no lixo. Aliás, ele simplesmente deixou de existir. O peso psicológico de saber que qualquer sombra ou qualquer janela quebrada podia esconder um atirador de elite era gigante. O terror invisível corroía a mente dos soldados muito antes de qualquer tiro de fato acontecer. E falando em adaptação, precisamos destacar a tática do abraço. Olha só a genialidade sombria dessa estratégia. Os soviéticos começaram a manter suas linhas absurdamente perto das posições alemãs, papo de poucos metros mesmo. O objetivo? Neutralizar a enorme vantagem aérea e de artilharia da Alemanha. Se os aviões bombardeassem ali, atingiriam as próprias tropas. Foi uma sacada brutal de proximidade que forçou a batalha a ser física, ininterrupta e completamente exaustiva. Mas como se isso não bastasse, algo muito pior estava a caminho. Parte 4. A armadilha de inverno, a conhecida Operação Urano. Se a gente mapear a linha do tempo, a reviravolta é chocante. Tudo começa com a mega ofensiva alemã em 1942. Mas enquanto a cidade era destruída, um contra-ataque gigantesco estava sendo montado em total segredo, a Operação Urano. E quando o impiedoso inverno soviético chegou junto com esse cerco, o jogo virou de cabeça para baixo, culminando na rendição alemã em fevereiro de 1943. O caçador, do dia para a noite, virou a presa. Só pra gente ter uma noção da escala absurda desse cerco, 250 mil. Esse é o número de homens do 6º Exército Alemão que ficaram completamente encurralados naquelas ruínas. Cercados, sem nenhuma rota de fuga, sem suprimentos adequados e, acima de tudo, sem esperança. É um número que representa um desastre logístico e humano total.
O que nos leva ao fundo do poço dessa história toda. Parte 5. O colapso biológico e psicológico, muito além dos limites humanos. Os horrores fisiológicos desse cerco são difíceis até de processar. Com as linhas de suprimentos cortadas, a desnutrição bateu forte. A exaustão era extrema, porque o frio intenso simplesmente impedia qualquer descanso. Se alguém fechasse os olhos e dormisse, corria o sério risco de não acordar mais. A mente desmoronava. E ainda tivemos as incontáveis amputações por congelamento, já que faltavam roupas de inverno adequadas. A essa altura, não era mais uma batalha militar, era uma luta desesperada do próprio corpo para não desligar. O material de origem traz algumas micronarrativas muito viscerais sobre isso. Existem relatos perturbadores de soldados completamente delirantes, alucinando por causa da mistura de fome e falta de sono. A realidade ficou tão sombria que sobreviventes contam que virou costume dormir lado a lado com cadáveres congelados para tentar se proteger do vento cortante. O ambiente destruía a mente e o corpo ao mesmo tempo, sem nenhuma piedade. A humanidade não tinha mais espaço ali. Puxando um pouco o zoom para ver o impacto maior disso tudo, parte 6, o ponto de virada da guerra, a queda de Stalingrado. O saldo dessa loucura é incalculável. O custo humano é quase impossível de medir, com centenas de milhares de vidas perdidas de ambos os lados. A própria estrutura da cidade foi virtualmente apagada do mapa, reduzida a pó. Estrategicamente falando, a inevitável rendição do 6º Exército Alemão foi o grande choque que o mundo inteiro ouviu. Foi ali que a guerra no fronte oriental virou de vez, dando início ao avanço irrefreável dos soviéticos em direção à Alemanha nazista. E para fechar a nossa exploração de hoje, fica esta reflexão muito dura. Quando os fuzis e os canhões finalmente se calam, o que acontece com os nossos limites quando o frio, a fome e as doenças se revelam como as armas mais devastadoras do campo de batalha? É uma pergunta que mexe profundamente com o que a gente acha que sabe sobre resistência e sobre a verdadeira natureza da sobrevivência nas guerras modernas. Afinal, até onde as circunstâncias extremas conseguem empurrar o ser humano? Fica o questionamento para a gente pensar. Um abraço e até a nossa próxima análise.